Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais uma live nossa, dessas lives diárias que a gente faz às 6 da manhã. 6 da manhã, horário de Orlando, 8 horas de Brasília. Daniel só foi buscar o nosso café, já tá voltando aqui. Hoje a gente vai falar sobre o jejum intermitente versus jejum espiritual. A gente decidiu falar sobre esse tema porque muita gente pergunta sobre jejum intermitente para o Daniel e muita gente pergunta sobre o meu jejum espiritual. Então a gente pegou esses dois temas para poder conversar com vocês hoje. Hoje começamos um pouquinho atrasada a nossa live, que Navi acordou de manhã, a gente não contava com isso, ele sempre dorme nessa hora. Mas tá tudo certo, estamos aqui. Então, vamos chegando aí, pessoal. Bom dia a todo mundo. Comenta pra mim de onde você tá falando. Você tá falando dos Estados Unidos? Você tá falando do Brasil? Você tá falando do Brasil? Que lugar do Brasil que você tá falando? Qual estado? Pra eu podendo ir conhecendo um pouquinho mais de vocês. Tô vendo ali a Ana Luísa, tô vendo a Vitória, acho que é a irmã da Sofia, né? A Vitória, não sei se ela ainda tá aí. Eu vi ela aparecendo aí na live também. A Paty sempre presente nas nossas lives, sempre presente no nosso Instagram. Vê qual que você prefere. Os dois estão com bastante? Os dois. Você tô com uma cara de... Rio de Janeiro. Cris. Bom dia. Os dois estão. Não mandei muito, né? Bom, esse aqui. Tava dando um oi pro pessoal quando você não vinha. Falei pra eles irem falando de que cidade eles estão falando, da onde, se é do Brasil, do... Mais pra cá, mais não. Máximo, né? Aí. Bom dia, né? Bom dia. Hoje foi tumulto. Eu acordou noite, olha, de Porto Velho, lá em Rondônia. Olha. Eu nem tempo a gente se arrumar direito, de pegar o cafezinho correndo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos começar então, né? Pessoal. De catalão. Bom dia, pessoal, gente. Vamos começar então, já que a gente já tá atrasado. A gente vai falar hoje sobre jejum espiritual versus jejum intermitente. São coisas diferentes, né? Hoje em dia tá na moda. Os coaches teólogos, então eles começam a falar de emagrecimento, misturam jejum, e falam jejum da Bíblia, e, enfim, vão fazendo uma confusão. O jejum intermitente, gente, não tem nada a ver com espiritual. O jejum intermitente é para você, a gente busca mais emagrecimento, é aquele jejum no qual você estipula uma janela de horário, 16 horas, 14 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas, 48 horas que você fica sem comer, tá? E depois você abre uma outra janela para comer. Então, normalmente, o mais comum acho que é 18, né? 18 para 6, no qual você fica 18 horas sem comer e come 6, tá? Só que assim, o que precisa entender em relação a esse jejum é que não tem nada de mágico, tá? O que faz você emagrecer não é o jejum em si, mas é o déficit calórico que você causa com o jejum. Então, a pessoa que tem dificuldade em seguir uma dieta padrão, às vezes para ela é mais fácil ficar em jejum, porque ela não fica pensando em comida, não fica beliscando nada, então ela fica às 18 horas em jejum, por exemplo, e ela abre aquela janela de 6 horas para fazer as refeições dela, tá? Então assim, como não é o jejum que emagrece o déficit calórico, se naquela janela de 6 horas, ela for comer pizza, comer sorvete, comer hambúrguer, criar um superávit calórico, ela vai engordar mesmo fazendo jejum, porque as pessoas acreditam que é o jejum que emagrece. Ela, eu fazia jejum para emagrecer. Não, você vê muitas pessoas que não têm sucesso fazendo jejum, porque na janela de alimentação elas acabam comendo demais, às vezes porque o jejum é muito sacrificante para ela, então na hora que ela abre aquela janela para comer, ela vai e come até o pé da mesa, e aí ela cria um superávit calórico, e aí ela não acaba, ela acaba engordando, tá? Porque
Porque o jejum é uma maneira forçada de você fazer um déficit. Certo? Tem pessoas que toleram, tem pessoas que não toleram. Qual que é a aplicação? Qual que é a aplicação? Depende muito da individualidade da rotina da pessoa, porque tem pessoas que acordam com muita fome, que é o seu caso. A Gabriela acorda com fome, fazer jejum para ela é sacrificante. Então, se ela quisesse usar uma estratégia de jejum intermitente para emagrecer, provavelmente ela não conseguiria sustentar, porque para ela é sacrificante você acordar e não tomar o café da manhã. Então, se você pega o jejum, tá? Cria um déficit calórico, ou você pega uma dieta que você vai fazer 5, 6 refeições por dia e você equaliza esse déficit calórico, o resultado final é o mesmo, tá? O emagrecimento é o mesmo. O jejum não é superior em relação a isso, tá? Porque o que traz os benefícios não só de emagrecimento, mas os benefícios em relação à longevidade, melhora de parâmetros por exemplo, cardíaco, colesterol, diminuição de risco de doença, resistência à insulina, etc., é o déficit calórico e não o jejum em si, certo? Aí quando a gente fala de jejum espiritual, já é uma questão espiritual, como o próprio nome diz, que é você... Calma, mas não começa ainda não. Espírito, calma, tem várias perguntas pra te fazer de jejum intermitente. Então faça. Jejum intermitente, calma aí, deu pra entender que jejum intermitente não tem a ver com ficar horas sem comer. Que não importa se você vai comer 1.500 calorias em uma refeição ou se você vai comer 1.500 calorias fracionado em várias refeições ao longo do dia. O resultado final é o mesmo. E o resultado é o mesmo. Então, não é pelas horas que você fica sem comer. Mas, para muita gente, ficar horas sem comer é um jeito de cortar calorias. Por exemplo, uma pessoa que beliscava o dia inteiro, comia o dia inteiro, e aí, vamos supor, um profissional fala para ela, fala assim, olha, a partir de hoje, você pode fazer o que você estava fazendo, continuar fazendo o que você está fazendo, mas você só pode começar a comer, tipo, 5 da tarde. Mesmo que ela coma o que ela comeria das 5 até as 9, normalmente, na vida dela, já vai ter uma diferença enorme, porque ela já não comeu o que ela comeria ao longo do dia. Então, ficar horas sem comer é só uma estratégia para reduzir as calorias que você come, tá? Para falar assim, estou fazendo um jejum intermitente, tipo, quantas horas é necessário para valer um jejum? Para falar assim, isso é jejum. Os estudos começam a falar de 14 horas em diante, tá? 14 horas, 14, 16, 18... Tá, então, eu fiquei 10 horas sem comer e estou fazendo jejum, não é? Não. Tá. Quando que surgiu, como surgiu essa história de jejum intermitente pra Nossa, dieta? faz muito... O jejum, ele surgiu, na verdade, para tratar de pessoas diabéticas, obesas, justamente as pessoas que tinham um problema em ficar beliscando, né? Tipo, então aí ele fala, é melhor você continua beliscando, só que você tem uma janela menor para fazer esse tipo de coisa, e eles viram que não dava tempo, né, de consumir toda aquela caloria no espaço mais curto de tempo. Isso já tem estudo de jejum em 1910, 1915, nessa faixa já, então é uma coisa bem antiga, tá? Depois, acho que foi lá pro 2010 que se popularizou, né, para emagrecimento, para estética, etc. Mas na verdade ele surgiu como uma estratégia para tratar obesos, diabéticos, no começo do século passado. Então, só para que fique claro, assim, para que vocês possam entender mesmo de todos os assuntos que a gente for trazer aqui e ficar bem claro para vocês, para que vocês... Quer fazer jejum? Beleza, mas faça com o entendimento, né? Jejum intermitente, estamos falando aqui. Jejum, dieta cetogênica, dieta não sei o quê. Tudo isso são estratégias que visam reduzir o seu consumo de calorias ao longo do dia, né? Tem um fim de gerar um déficit calórico na sua vida para que você consiga emagrecer. Então, você não precisa fazer um jejum intermitente para gerar um déficit calórico na sua vida. Se para você é interessante fazer o jejum, tá tudo bem, mas não pense que é pelo sacrifício de ficar horas sem comer que você vai emagrecer, entende? Eu acho legal falar isso, porque eu vejo gente que chega pra gente e fala, vocês montam dieta de jejum pra mim? Não, claro que a gente monta. Isso, você precisa disso, né? Porque
Porque às vezes eu vejo gente querendo se esforçar e fazer um sacrifício, ficar horas sem comer, achando que é isso que vai fazer você emagrecer. E não é, entende? As mesmas 1.500 calorias que você ia comer no final do dia, fazendo jejum intermitente, você pode fracionar, vamos supor, ao longo do dia e emagrecer do mesmo jeito. Eu, Gabi, como o Daniel falou, eu gosto de comer durante o dia. Eu não gosto de ficar horas sem comer. E eu só faço esse tipo de sacrifício quando estou num jejum espiritual. Porque pra mim tem uma finalidade real. Eu sempre falo assim, a gente não consegue sustentar aquilo que a gente não acredita. Então eu, Gabi, sabendo que o jejum intermitente me emagreceria da mesma forma, porque eu comendo as mesmas calorias fracionadas ao longo do dia, não faz sentido na minha cabeça ficar horas sem comer, sabendo que eu gosto de me sentir saciado o dia todo, entende? Agora, só um adendo, tá? Em relação ao jejum. Essa é uma coisa mais recente, tá? Tem estudos que estão vindo agora falando de benefícios do jejum que vão além do emagrecimento que uma dieta fracionada talvez não ocasionaria, mas ainda não dá para bater o martelo. Mas também assim, é jejum de 48 horas, uma vez na semana. Então, uma vez na semana você ficaria 48 horas sem comer. Que teria parece papo de coach agora que eu vou falar, reprogramação celular. Você conseguiria retardar alguns marcadores biológicos relacionados à longevidade, ou seja, você conseguiria diminuir a sua idade biológica. Cronológica é impossível, mas sabe, todo mundo já ouviu falar da idade biológica, né? Tipo assim, a pessoa tem 40 anos de idade, mas a idade biológica dela é 35 ou é 50, dependendo dos hábitos de vida dela. Então parece que o jejum de 48 horas, né, uma vez na semana, poderia retardar esses marcadores biológicos e aumentar a longevidade. Então, inclusive, como é muito difícil ficar 48 horas sem comer, eles criaram um novo tipo de dieta, né, que é a dieta que eu já falei para a Gabriela, que é a dieta que imita o jejum. Ou seja, durante o mês, vamos supor que você come 1.500 calorias, tá? Durante uma semana do mês, você vai comer tipo 700 calorias, 600 calorias, 800 calorias. Você vai diminuir pela metade para mais essas calorias durante uma semana, de 5 dias a 7 dias. E seria uma dieta mais vegetariana, fonte de proteína mais vegetais, não animais. Isso teria o mesmo efeito. Então a dieta que imita o jejum, parece que essa dieta que imita o jejum e esse jejum mais prolongado que você vai fazer durante a semana aí de 48 horas, retardaria alguns marcadores biológicos, então você conseguir aumentar a longevidade, tá? Mas isso é uma coisa ainda que eles estão investigando. Mas já dá até medo, pensa uma pessoa que nunca fez dieta, assim, né? Nunca teve um planejamento alimentar, aí ouve isso daí e fala, vou fazer isso, né? Não é comer. Não é assim também, porque é difícil você fazer uma dieta, quem não é vegetariano, você fazer uma dieta de 700 calorias, por exemplo, por 5 dias, tirando carne e bem baixa caloria, é difícil. Então, assim, antes de você pensar em estratégias mais robustas, porque são estratégias mais robustas, né, mais complexas, você tem que primeiro ajeitar, criar uma rotina, né, criar hábitos e depois você vai evoluindo. Fazer dieta é a mesma coisa que treinar. Você treina a fazer dieta, não é da noite pro dia que você vai, eu vou pegar esse planejamento aqui, eu vou seguir. Uma pergunta, se nesse estudo aí de 48 horas teria que ser seguida ou isso? Não, seguida. 48 horas seguidas. Que entra no nosso jejum espiritual sem querer. Você acaba fazendo um jejum espiritual, mas o objetivo do jejum espiritual é totalmente diferente, não tem a ver com emagrecimento, né? Não, é o que a gente faz. Né? Agora já entrando no jejum espiritual. E eu já explico porque eu falei que é o que a gente faz. Jejum espiritual é você abdicar da comida a fim de enfraquecer a sua carne para fortalecer o seu espírito. Então, meio que assim, é você fazer um sacrifício mesmo da carne, e a gente sabe que comida é algo que a carne pede, até porque a primeira coisa que o ser humano precisa para sobreviver é ar, água e depois comida. Então, quando você abdica de uma coisa que faz parte da sua sobrevivência, eu não tô nem falando assim de cortar chocolate, eu tô falando de cortar comida mesmo, que é o jejum, né, espiritual.
você, de certa forma, faz a sua carne sofrer, né? Faz a sua carne chorar. E a intenção do jejum espiritual, entendo eu, que é isso. É você propositalmente fazer alguma coisa que enfraqueça a sua carne a fim de engrandecer, né? Fortalecer o seu espírito. E deixar ele tomar a frente de tudo ali, da tua situação, da tua vida. E entendendo isso, entendendo que o jejum é uma ferramenta, assim, é uma arma que a gente tem, todo mundo tem essa arma nas mãos, é acessível, todo mundo que quiser fazer um jejum espiritual pode fazer e vai ter suas respostas, seus benefícios, entendendo isso e cada vez mais entendendo que o mundo espiritual é algo real, independente do que você acredita ou não. Eu, Gabi, junto com o Daniel, a gente decidiu intencionalmente fazer o uso dessa arma. Então eu falo pro Daniel, Daniel, o mundo espiritual existe. Tá existindo uma guerra. O inferno não tá brincando de ser inferno. A gente não pode brincar de ser cristão. Entendendo isso, eu e o Daniel, a gente optou por fazer o uso dessa ferramenta. E só desculpa te interromper, só falar de novo. É só uma eu que te interrompi, né? Eu tô mais calma. Não é, mas é porque é o seguinte, quando a gente faz um jejum, por exemplo, quando eu vou fazer um jejum que eu já fiz para emagrecer, um jejum intermitente, mesmo que eu fique 48 horas sem comer, parece que é muito mais fácil quando eu faço um jejum com sentido espiritual. Quando eu faço um jejum em sentido espiritual e fico 48 sem comer, para mim é um sacrifício tão grande, mas tão grande que chega a doer. Agora quando eu falo assim, não, eu vou pensando em emagrecimento mesmo, falo assim, eu vou ficar 40 horas sem comer, parece que é tão fácil. Né? Nossa, assim, eu sofro também, mas o Daniel, meu Deus do céu, juro, ele parece que ele tá assim, indo pra morte, pra forca. É muito, então eu falei assim, o mundo espiritual mesmo. Tem que orar, porque o espírito, quando eu faço espiritual é muito difícil, quando eu faço para emagrecer também é fácil. E até você fala, deixa eu orar que eu tô com fome. Continuando. Então, entendendo que o jejum espiritual é uma ferramenta, uma arma que a gente tem, que pode nos ajudar nessa guerra espiritual que existe, independente se você acredita ou não, ela existe. Né? Eu sempre penso isso, eu falo assim, existe. Aí cabe a gente ou não acreditar e se preparar, ou não acreditar e ficar despreparado. Então a gente, esse ano, especialmente esse ano, por que eu falei esse ano? Porque eu acho assim, do ano passado para cá, de dezembro para cá, a gente teve uma virada assim, de chave na nossa vida, em relação à nossa vida espiritual mesmo. E a gente aprendeu, entendeu que a gente tem que ser muito intencional em tudo que a gente vai fazer. E uma das grandes o grande... Deve estar procurando alguma coisa na dispensa. Uma das coisas, uma pessoa, por exemplo, que teve um peso muito grande nisso foi esse menino. É ao vivo, gente. O que você quer, rapazinho? Esse menino. Minha bolsa de Spider-Man. A essa hora da manhã. Posso saber o que você quer lá? Mamãe vai acabar lá e eu já pego pra você, tá bom? Agora não, senhor. Não, senhor, agora não é a hora. Eu vou lá fazer seu panqueca e depois eu pego. Já pega, já. Pega lá você. Eu pego essa Mas ó, bolsinha. não é pra comer antes da panqueca. Combinado? Sim. Uma das pessoas que teve grande peso nisso foi o Davi. Por quê? Porque enquanto mãe, eu aprendi que eu preciso viver tudo na minha vida de forma intencional pro Davi. Então eu quero que o Davi cresça forte, com a mente forte, com o espírito forte. E eu precisava fazer alguma coisa pra ele. Eu sempre falo assim, a batalha que você não luta, o seu filho vai ter que lutar. Então eu não quero que o Davi lute algumas coisas porque eu fugi dessa batalha. Então, por conta disso, eu e o Daniel, a gente tomou uma decisão mesmo e a gente se posicionou esse ano em relação a muitas coisas e manter a leitura da Bíblia diária, a oração diária. Por exemplo, antes mesmo de começar essa live, a gente estava aqui fazendo a nossa oração juntos. E o jejum
é algo que a gente falou, não, isso vai fazer parte da nossa vida e assim, gostando, não gostando, não interessa, uma vez na semana a gente vai fazer o nosso jejum. E no começo do ano a gente começou fazendo um jejum, era, sei lá, a gente ficava sem comer até meio-dia, né? A gente ficava sem, assim, não quero muito falar sobre o nosso jejum, quero falar sobre o jejum espiritual em si, mas eu sei que começou a me incomodar um pouco aquele jejum, porque eu achava assim, já não tá sendo um sacrifício tão grande. Aí a gente foi estendendo, agora a gente faz o jejum de 48 horas uma vez na semana. Com qual finalidade? Realmente judiar da nossa carne e tentar fortalecer o nosso espírito. Então, a gente procura orar mais do que a gente ora normalmente, né? Quando a gente não tá fazendo esse jejum. A gente tenta ler mais, a gente mantém a casa ouvindo louvor, a gente deixa o louvor tocando na casa, porque a gente tenta alimentar mesmo o nosso espírito nesse período, a fim dele ficar forte e ele poder tomar a frente, tomar o controle de tudo. Eu entendi mais do que nunca, assim, esse ano, de que a gente é composto por corpo, alma e espírito. Uma vez que a gente aceita Jesus, o nosso espírito, ele é renovado, né? Ele nasce de novo, e o nosso corpo e a nossa alma não. Então, a alma vai sendo aperfeiçoada até o dia da nossa morte, e entendendo isso, eu preciso, para esse meu novo espírito, trazer uma ferramenta para deixar ele forte, entende? Eu preciso que ele se fortaleça para que ele assuma o controle da minha vida, não permita que minha alma assuma, né, minhas emoções assumam o controle da minha vida. É fácil? Não é. E não é nem assim que não é fácil ficar sem comer. Óbvio, isso é difícil, né? Mas já o Daniel fala assim que pra ele é mais difícil, pra mim não é. Pra mim é mais fácil quando eu tô no jejum do que quando eu não tô. Porque eu penso assim, eu tô num propósito muito grande. Eu sei que é pelo jejum, eu sei que a gente não pode, então eu não fico pensando na comida em si, entende? Diferente do que se mandassem eu fazer um jejum intermitente pela dieta. Pra mim não ia fazer sentido e eu ia querer comer. Então, para mim tem essa diferença. Mas lembrando que um jejum sem oração, sem leitura da palavra, nada mais é do que uma dieta, né? Você só está fazendo uma estratégia de dieta, você não está fazendo um jejum espiritual. Você não vai estar fortalecendo o seu espírito. Sim, a gente bebe água, café, líquido e bebe. Eu bebo água e café. Normalmente, Normalmente, de líquido que tem na nossa casa é água, café ou aquela água, água com gás que não tem caloria, que tem sabor, água saborizada. Isso eu tomo durante, né, essas nossas horas de jejum. Tento não me apegar muito nisso também, entendeu? Assim, pensar, mas esse café pode, água pode. É a comida, né? Que é o grosso, assim, que a nossa carne pede. E o que eu acho legal do jejum espiritual, agora pensando em relação a domínio próprio, pensando em relação a fortalecer a mente, que por você fazer um jejum espiritual, igual esse que a gente faz, 48 horas sem comer, você exerce de forma, né, você é obrigado a exercer de forma muito forte o seu domínio próprio. E aí, quanto mais você exerce propositalmente o seu domínio próprio, mais fácil é de deixar ele tomar a frente de tudo. Então, quando você acabou o seu jejum, você volta para sua dieta, é muito fácil, né? Nunca é fácil fazer dieta, porque nunca é fácil você vencer suas vontades, mas fica mais simples você voltar para sua dieta, porque você dá muito valor para as comidas que estão na sua dieta, né? E você tá com a mente mais forte, então acaba que, consequentemente, o jejum espiritual te fortalece nesse aspecto também, porque ele, né, traz assim, põe para fora o domínio próprio que já existe dentro de cada um de nós. Porque domínio próprio é uma das qualidades do fruto do Espírito que já estão na gente. Mas a gente normalmente, às vezes, deixa ele guardadinho ali e não faz o uso dele de forma correta, justamente por causa disso. Porque a gente não se coloca em situações que você é obrigada a exercer o domínio próprio. Só que assim, é bom deixar bem claro que são coisas diferentes, porque às vezes eu vejo os coaches teólogos falando de emagrecimento e falam, jejum, tem que fazer jejum para emagrecer. É bíblico, o jejum da Bíblia. Jesus não fazia pensando que ele precisava emagrecer, né? Ele queria enfraquecer a carne, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até o tipo de resposta que você vai ter são coisas diferentes. Então tem que deixar bem claro
que apesar de você fazer um jejum espiritual de 48 horas, você vai emagrecer porque você está 48 horas sem comer, o objetivo não é esse. O objetivo é justamente enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Né? Então, quando você vê as pessoas falando sobre esse tipo de coisa, já tem que fazer uma distinção do que é espiritual, do que é emagrecimento, que a Bíblia não fala de jejum de emagrecimento. E respondendo a uma pergunta que sempre me perguntam em relação ao jejum, se eu faço atividade física durante esse período de jejum, normal. Treino, faço cardio, né? Eu também treino normal. Treino de glúteo, terça, treino de ombro, normalzinho. A gente mantém No primeiro dia eu treino de boa. Pra mim, pelo menos, no primeiro dia eu treino de boa. Do contrário, a gente, né? Tipo assim, eu vou começar o jejum na segunda, então segunda-feira eu treino normal. Na terça eu já sinto um pouquinho mais cansado, mas dá pra treinar tranquilo. E por que começou essa coisa de 48 horas pra gente? Porque uma vez eu ouvi o Thiago Brunet até falando que ele fez uma vez um jejum de 3 dias. E eu fiquei, não, de 3 dias, nossa, não, isso deve ser impossível, tal. Até o dia que eu falei, quer saber, vamos me desafiar. Lembra que eu fiz com a Bruna? Aí eu falei pra uma amiga minha, eu falei, vamos fazer, vamos, a gente ficou orando juntas, tal. Aí a gente fez de 3 dias. E eu vi que, tipo, apesar de ser sacrificante, eu vou te falar que é muito mais difícil o primeiro dia do que os outros. Eita. Uma ambulância aqui. Foi possível, entende? Aí depois uma segunda vez eu fiz também, fiz até com a Dora. A gente ia começar um GC em casa, um grupo de oração, na casa dela e na minha, a gente estava intercalando. Aí eu falei, vamos fazer um jejum de 3 dias pra gente, né, entregar assim esse GC pra Deus. Aí a gente fez 3 dias também, na verdade foi até mais de 3 dias, porque aí a gente fez o GC e depois que a gente foi comer, então passou um pouquinho, de 3 dias deu 3 dias e mais algumas horinhas. Também vi que era possível e aí eu percebi que isso era algo que realmente me desafiava, então eu queria trazer isso para o espiritual. Aí a gente começou a fazer de 60 horas, né? Você fazia de 48, né? Aí como o Daniel fazia de 48 horas e eu fazia de 60, meio que eu puxei pro dele e ficamos estipulados, mais ou menos assim, né, Marzão? 48 horas. Claro, a gente tem as nossas falhas, às vezes não sai perfeito, a gente fala, depois dessa semana a gente tenta de novo mais uma outra vez então, teve uma semana, olha que impressionante que foi isso, só uma curiosidade. A semana que você foi pro Legendário, você lembra? A gente ia fazer o jejum, o Daniel fez e eu não consegui. Deu um dia, sei lá, passou 36 horas, eu falei, amor, já vou comer, eu tô mal. A gente sempre fica assim, né? Ah, não, eu tô mal, preciso comer. Preciso comer porque eu tô mal. Mas eu tava mesmo, né? Lembra, eu tava meio doente, que eu falei, bem agora que você vai viajar, eu tô doente. Aí eu comi. Mas eu fiquei me sentindo mal porque eu comi, porque eu falei assim, poxa vida, né? Era meu jejum espiritual, eu tinha que ter feito isso, mas eu não fiz. Só que aí, olha que louco, o Daniel foi pro Legendários na quinta-feira e eu senti no meu coração, certeza que foi o Espírito Santo, falou, faz o jejum por ele lá. E o tempo que o Daniel ficou no Legendários, eu fiquei sem comer aqui. Então ele foi na quinta e eu só voltei a comer no domingo, quando você chegou no Legendários, né? E ele nem sabia disso, só que eu mandei uma mensagem no celular dele e falei, ele não podia ver, né? Porque ele tava sem celular lá no Legendários. Mas eu falei, mas não, só pra você saber, eu tô entrando no jejum agora, vou ficar em jejum por você, intercedendo por você nesse tempo que você tá aí. E aí, quando ele voltou do Legendários, ele viu a mensagem que eu tava sem comer. Então, naquela semana eu falhei, no dia que normalmente a gente estipula para ser o jejum, mas fiz muito bem, sem nenhum tipo de dificuldade quando ele estava no Legendários, porque eu optei por fazer o jejum enquanto ele estava lá para ficar intercedendo pela experiência que ele teria lá no Legendários. Então, assim, só explicando, justificando que nessa semana eu falei, mas assim, né, a gente precisa ter essa... Falhei, tudo bem, na outra semana a gente faz de novo, faz melhor, né? Tenta se aperfeiçoar e é isso aí, mas é isso. Acho que a gente podia falar sobre jejum intermitente e jejum espiritual, era isso, né? Acho que essas são as curiosidades que as pessoas tinham em relação a isso, quando eu falava do meu jejum espiritual. Mais alguma observação? É isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Você quer abrindo ali pra gente já falar o tema da live de amanhã? Deixa eu abrir aqui. Eu sempre gosto de fechar a live hoje dizendo o que a gente vai falar amanhã. Para que vocês possam seguir e acompanhar. Continue mandando sugestões de vocês, que a gente está alimentando aqui a nossa planilha de temas, com as sugestões que vocês mandam. A gente já falou sobre o que é preciso para o emagrecimento, né, amorzão? Uhum. A gente falou sobre cortar carboidrato. E a gente já falou sobre jejum, que foi hoje. E amanhã vamos falar sobre... Calma aí, ele tá quase chegando aqui na parte da... Cheguei.
24. O que você fez para virar a chave para a disciplina? Deixa eu abrir isso aqui. Eu vou Então, o tema de amanhã é disciplina. disciplina, É porque, assim, todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam assim, não, mas eu queria saber, entender o que você fez para virar a chave, né? Para você ter a disciplina que você tem hoje. E toda vez que eu vou dar uma resposta, tipo, eu fico uma hora falando. Eu falei, gente, isso viraria uma live. Porque eu tenho certeza que se você ouvir o que eu vou falar amanhã, você vai falar, né, realmente faz sentido, eu vou fazer o que ela fez. Tipo, eu vou tentar traçar isso que ela traçou pra ter a disciplina que ela tem, caso você queira, né? Então, o tema da live de amanhã vai ser sobre disciplina, né? O que fazer para ter essa virada de chave em relação à disciplina. Horário de amanhã, 6 da manhã, horário de Orlando, 8 horas, horário de Brasília, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. A Daniela, a gente sempre deixa aberto para dúvidas no final da live. Mas se não tiver dúvida também, deixa só anotadinho aí no celular de vocês. Que amanhã tem live, ativa notificações. Chega, não quer falar essas coisas. Fala, o povo fica pedindo para compartilhar, para dar like, para comentar. Mas eu entendo isso, né? A gente que depende, eu não dependo do Instagram. O Instagram não me remunera em nada. Mas, naturalmente, os meus clientes na consultoria vêm pelo Instagram. Então, eu entendo hoje que eu dependo indiretamente do Instagram. E a gente, meu Deus, que depende, né? Mesmo que indiretamente do Instagram, a gente tem visto que tá cada vez mais difícil o Instagram, porque o Instagram, ele não quer entregar seu conteúdo se você não dá um benefício para ele. E uma forma de você dar benefício para o Instagram é fazer as pessoas ficarem mais tempo conectadas no Instagram. Então, ele vai fazer o seu conteúdo parecer relevante ou não, a depender de quanto os seus seguidores consomem o seu conteúdo. Então, se você começa a assistir um vídeo meu e você passa e não fica 3 segundos parado assistindo meu vídeo, você começa a assistir uns stories meu e você não assiste, você fica passando pra frente, você fecha, você sai do meu Instagram, você não curte, você não comenta, você não tem nenhuma interatividade comigo, o Instagram entende que o meu conteúdo já não é mais tão relevante a ponto de fazer com que as pessoas fiquem abertas no aplicativo Instagram, entende? Então, o que ele faz? Ele começa a não entregar mais meu conteúdo para os meus seguidores. E aí, cada vez menos pessoas me assistem e dessa forma, cada vez menos eu tenho relevância para vocês, entende? Então, quando as pessoas pedem, por favor, me ajuda compartilhando essa like, comenta, curte, dá um coraçãozinho, que eu sempre achei que era bobo isso, eu achava chato. Hoje eu entendo que a pessoa está fazendo isso como uma tentativa de, né, pedir uma ajuda dos seguidores de alguma forma. Então, assim, eu estou fazendo uma live para tentar trazer um conteúdo de forma gratuita para vocês, a troco do quê? De nada, né? A troco de realmente passar para frente o conhecimento que Deus deu para mim e para o Daniel, a fim de ajudar vocês. Então, a única coisa que eu posso pedir em troca disso, se é que eu posso pedir alguma coisa, é isso. Essa interatividade que vocês tenham com a gente, entende? Então, quem não segue o Daniel, por favor, entrar no Instagram do Daniel para seguir, curtir os nossos posts, comentar quando a gente colocar alguma coisa. Quando eu estiver na live, acenar, né? Igual a galera tá acenando aí, eu agradeço muito. Compartilhar, dividir com as pessoas, mandar o meu Instagram, meus vídeos para outras pessoas, que isso ajuda muito a gente nessa questão, entende? De Instagram entender o nosso perfil como algo relevante e para isso entregar cada vez mais, certo? É isso, gente. Então, amanhã a gente se vê nesse mesmo horário, aqui, 6 da manhã de Orlando, 8 horas da manhã de Brasília, e o tema amanhã vai ser sobre disciplina. Se você se acha uma pessoa indisciplinada e tem vontade de ser uma pessoa disciplinada, por favor, não perca a live de amanhã, tá bom? Isso aí. Até mais. Até mais, pessoal. Fecha lá, amorzão.